o nosso sucesso, eu acho que vem um pouco disso, sabe? Nós três éramos do chão de fábrica, nós três trabalhávamos na máquina. Hoje a gente não trabalha na máquina mais, mas no início nós trabalhávamos. Então eu vejo que tem muita sociedade que às vezes não dá certo por causa disso. Porque às vezes um trabalha e o outro não, né? E se as partes são iguais, se é tudo, acho que todo mundo tem que trabalhar. Geralmente, quando você tem uma sociedade dessa forma, como se diz, é a receitinha para não dar certo, cara. O meu curso Senai foi na enxada mesmo. Na prática. Não, na enxada literalmente, porque foi quando, na época que eu estava apto para fazer a escola do Senai, eu já tinha que trabalhar. Eu trabalhava numa floricultura lá perto da minha casa. E aí, uma oportunidade que tive de conhecer o curso técnico foi através de um amigo que indicou. Porque eu não sabia, não tinha uma referência para esse lado da escola técnica. Aí, O empreendedor, respondendo a sua pergunta, ele tem que ter um pouco de insatisfação, sabe? Então, no meu caso, em 2005, eu tinha perdido meu pai recentemente, então eu estava muito insatisfeito com as coisas, sabe? Então, eu estava tentando ali, eu fiz um curso de gestão de produção industrial, né? E como a gente trabalhava junto, a gente sempre conversava. E onde é que a gente estava tentando, né, uma posição melhor na empresa, às vezes nós não conseguíamos, não tinha tanta oportunidade. No nosso caso. Sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui no episódio de número 42. É um prazer ter vocês aqui conosco, acompanhando aí o episódio. E para esse episódio aqui, de uma maneira especial, nós temos uma equipe aqui sensacional. A turma da Romatec está aqui conosco. E assim, eu vou deixar com que cada um deles se apresente aqui para nós e acompanhe até o final. Então, assim, para a boa dinâmica de todo episódio aí, é sempre interessante você já curtir, comentar, compartilhar este vídeo, fazer com que este vídeo aí chegue para um número maior de pessoas. Aqui nós vamos abordar assuntos aí, Luiz, da parte técnica, nós vamos falar sobre empreendedorismo, são assuntos aí que estão em voga no momento, eu acho que é muito interessante a gente poder saber um pouco mais sobre estas coisas. Mas vamos falando aí. Sejam muito bem-vindos, Luiz, Rondinelli. obrigado. Romilson. Eu não vou esquecer, Romilson, seja muito bem-vindo. Obrigado. E antes que a gente entre na prosa propriamente dito, Certo. já quero deixar um brinde aí para vocês da nossa água mineral Igarapé. Muito Abra obrigado. aí, mostra para nós o que eles enviaram para nós aí. Sim, vamos aqui, ó. Rosas, beleza. Aí, ó. Aí, Romilson. Ó, bacana. Ó. Galãozinho. Tem mais. Sim. Aí, ó. Ó, tem mais. Encher a mesa de brinde aqui. É isso aí. Olha aqui, ó. É o galãozinho de água mineral, né? Aí é Ó. bacana. Romilson. Água mineral Igarapé, sempre presente aí, fazendo história. Vamos estrear ele hoje. Não acaba, não. Tem mais brinde aqui. Inclusive eu deixei os botos aí do Pod Prosa para vocês também. Ó. Vamos dividindo já? Eu aqui, ó. Pode ir dividindo aí. Aí, Rondinelli. É para usar também? Como é que é? Pode. Muito bom. Legal. Obrigado, Legal, Regis. muito bom. Ô, Regis, é um prazer para a gente ter essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo e falando um pouquinho da nossa história. Meu nome é Luiz Felipe, um dos sócios fundadores de uma história que já vai completar 20 anos esse ano. Exatamente. Pode se apresentar aí, meu amigo. Meu nome é Rondinelli, né? Também sou um dos sócios da Romatec Usinagem. E a gente está, desde o dia 1º de outubro de 2005, nós iniciamos nossa, você falou, né, a ideia de ter uma empresa. Nós já conhecemos desde o ano 2000, nós trabalhávamos juntos, né?
Inclusive, hoje eu estava lembrando no fato que quando nós estudávamos na escola técnica, né, no Cefet, e aí eu estudava numa turma e teve um campeonato de futebol. Eu já contei isso para eles aqui. E aí eu joguei contra o Romilson, joguei contra o Luiz, mas eu não tinha intimidade. Aí depois nós fomos trabalhar na mesma empresa e de lá nós desenvolvemos amizade, né? E aí de lá nasceu a nossa amizade 7 anos depois que foi surgir a empresa. E já vai para 20 anos já. Com muito trabalho, muito esforço, muita graça de Deus. E estamos rompendo. Então, assim, aconteceu muitas coisas de lá para cá, né? Nós vamos falar durante o momento aí. Mas são histórias de muita alegria mesmo, muito sucesso. Tremendo. Meu nome é Romilson, né? Eu também sou um dos sócios. Não sou tão bom de data assim, igual o Rondinelli, né? Eu sei a data da fundação porque está lá no contrato social. Senão eu já tinha esquecido. 12 de dezembro de 2006, Mas assim, 2005. É uma trajetória aí, né? Já está bem longa aí já. Muitos percalços, mas nós estamos firmes aí, graças a Deus. Eu tenho que contar para vocês aí uma história aí que eu achei assim, sensacional. Eu não sei se vocês sabem, mas talvez sim, talvez não. Quando eu entrei em contato com o Luiz, você fez um negócio, Luiz, que eu achei assim, cara, sensacional, cara. Eu tinha que deixar para falar justamente aqui. Muito legal. Que foi assim, quando a gente falou do episódio, você pegou, não, Reis, para mim tá legal, cara, mas eu preciso ver com eles, porque assim, eu faço questão que eles estejam, porque nós fazemos tudo juntos. Naquele momento, cara, eu falei, vai ser assim, um episódio sensacional. E aí, baseado nisso, eu quero perguntar para vocês, porque às vezes a gente tem essa questão de sociedade, né? Teve uma vez eu conversando com um contador, ele falou comigo assim, Reis, meia é só no pé. Esse negócio de sociedade não presta, não. Me fala aí, como que é essa história para vocês? O que vocês têm vivenciado aí neste ambiente de sociedade? Pode falar? Pode falar com vontade. Regis, eu trato esse tema com muito carinho, que é muito interessante ressaltar o seguinte. Somos 3 personalidades muito diferentes. 3 pessoas com hábitos diferentes de vida e normal. O Romilson gosta de um certo tipo de atividade, o Rondinelli de outra, eu de outra, até opção mesmo religiosa. O Rondinelli tem uma, eu tenho outra opção, e nem por isso a gente deixou de, juntos, construir o que a gente construiu ao longo desses anos. Então, eu acho que o primeiro de tudo foi estar focado com o mesmo objetivo e um respeito entre as partes. Por mais que hajam as diferenças, são pensamentos que às vezes divergem, mas o objetivo que eu costumo falar com eles é o seguinte: primeiro, a empresa, a Romatec. A Romatec tem que estar, uma vez que é constituída uma sociedade, às vezes vai dizer algo que não vai agradar ali na pessoa física, porque a pessoa jurídica, para dar certo, algumas das vezes ela tem que estar ali à frente, sim, para daí você conseguir tocar esse negócio e fazer esse negócio crescer. Então, acho que passou muito por isso, pelo respeito, o respeitar essas diferenças entre nós, mas colocando sempre o objetivo da Romatec à frente. Desde o momento da fundação, a gente teve muito objetivado em que ia fazer esse negócio crescer. E assim o fizemos. Mas passou muito por isso. O respeito entre nós, muito trabalho e a Romatec à frente aí dos objetivos. Entendeu? Não tem como assim, a gente resumir num conceito, falar que sociedade é isso, sabe? A gente tem a nossa convivência, né, que vem a servir de exemplo. Do meu ponto de vista, assim, sociedade tem a ver muito com caráter. É bom ter diferença para ter crescimento. Tudo que não tem diferença não tem crescimento, né? Então, assim, apesar de tudo isso que o Luiz falou, das diferenças religiosas, outras questões, mas tem o que é mais importante. Quando nós reunimos, decidimos ter essa empresa, a gente decidiu assim, ou está bom para todo mundo, ou não está bom para ninguém. Tanto é que a gente tem os mesmos benefícios, tem os mesmos salários, ninguém, às vezes, vamos supor, a gente pode pegar uma quantidade de serviço maior do que o outro, mas isso não é vaidade. Então, a vaidade nossa, ela fica do lado de fora. A gente sempre pensou no conjunto, sabe?
Então, ou tá bom para todo mundo, ou não tá bom para ninguém. Então, isso facilitou que essa caminhada chegasse até aqui. E também a gente, do nosso lado, a gente buscou muitas pessoas que têm, assim, maturidade para ajudar a gente, ensinar. É um pai, é um amigo do pai, é um conhecido, é a mãe de um que chega e conversa, a mãe de outro. Então, a gente sempre teve aberta essas opiniões externas que ajudaram, sabe? E também tem, Regis, as questões que não deu certo. Não deu certo por causa disso, por causa daquilo outro. Às vezes, vamos supor, quando nós resolvemos fazer a empresa, a gente não tinha família. Hoje a gente já é pai de família, né? Já tem, né, filho grande. Então, naquela época, nosso pensamento era um e é o mesmo até hoje. Então, durante esse período, não mudou. Né, Luiz? Eu não sei se a opinião do Romilson não mudou. Então, durante todo esse caminho, né, as opiniões nossas, as questões nossas, o que é da empresa, o que é nosso, é nosso. O dívida externa é dívida nossa, fora da empresa, dívida da empresa, da empresa. Mas nós sempre focou o Luiz sempre fala, no CNPJ. O CNPJ é prioridade. E a gente sabe, né, que o fruto vai vir ao longo dos anos. Agora nós já estamos colhendo alguns frutos disso. Então, sociedade, para mim, é casamento. É igual um casamento, é um contrato. Tem um dia bom, tem um dia ruim, né? Igual tem dia que eu estou mais travado, mais calado, não estou legal. Aí eles entendem, e da mesma forma a gente também entende. Né? Um já é mais explosivo, o outro já é mais... Cada um já... A convivência gerou essa maturidade, sabe? Não é fácil. Mas também não é impossível, não. A gente tem o foco nosso, tudo aquilo que você foca expande, entendeu, Ré? Então, a gente procurou expandir o CNPJ. Então, essa é a minha visão. É assim, é o conjunto, é o todo. A semelhança ao casamento não é mera coincidência. O que é ele semelhante a um casamento e muito. O que ele tem falou com muitas você, características. né, Luiz? Todo homem bem casado consulta a esposa antes de tomar uma decisão. Ele consultou as duas esposas, né? Foi amor nas minhas palavras. Porque falou esposa. Né? Você entendeu? Então, assim, no sentido da sociedade. Porque eu da mesma forma, ele da mesma forma. Né? Eu estou me lembrando aqui, eu vou falar pra caramba. Eu estou me lembrando aqui, em 2006, a gente começou numa garagem, né? A gente tinha alugado uma garagem onde o Romilson morava, e dessa garagem, era 18 metros quadrados, nós fomos para um espaço maior, que era uma igreja. A Igreja de Deus é Amor, onde os irmãos resolveram mudar, e nós alugamos, na época do pai do Romilson, que ajudou bastante a gente. Então, o que acontece? Nós fomos para esse lugar, alugamos, e não tinha uma máquina CNC. Nós só tínhamos máquinas convencionais, né? No momento. Aí nós fomos convidados para ir para uma feira, onde os dois foram. Né? E lá recebeu uma proposta de comprar máquina CNC sem dinheiro. Foi nossa primeira máquina CNC. Foi uma Traves, né? Foi uma Traves M800. M800. Aí o Luiz me ligou, meu Romilson, ô Rony, eu tomei umas aqui e nós fizemos uma dica. Vai chegar a máquina CNC aí. Você entendeu? Nós fomos para comprar uma afiadora, no meu voltou ponto com a máquina CNC. Nós fomos para comprar uma máquina, voltou com outra máquina. Então, assim, a religião fica do lado de fora, isso aí é claro, né? Está bem nítido na minha mente, mas o foco é a empresa. É bom para a empresa? É. Então, beleza. Tamo junto. Então, ele me consultou e eu consulto eles. Então, isso faz com que as coisas dão certo. Que a gente vê as coisas, um tomando decisão sem consultar e tal, e cada um tem uma situação. Mas foi muito bom. Eu só tenho a elogiar. Por isso que você sentiu esse insight que você teve, quando ele falou, vamos consultar, porque é assim mesmo. Não, é assim, sensacional. Eu até falei com minha esposa hoje, assim a gente mesmo, estava no carro, eu falei com ela, não, amor, não, bacana esse negócio da sociedade deles, tal, não sei o que. Aí eu contei a história, e que assim, foi realmente sensacional. Agora me conta aqui, na sua visão, cara. Fala aí pra mim. Assim, eu tenho para mim que uma sociedade para dar certo, né? Além do pensamento seguir uma linha, né? Uma linha para crescer, para ir para o mesmo, né? Para a mesma orientação. Eu acho que quando todos trabalham, né? Eu acho que tem mais possibilidade de dar certo. Né? Quando geralmente a gente escuta algumas sociedades aí que um trabalha e o outro... um trabalha e o outro fica no escritório. Eu acho que o nosso sucesso, acho que vem um pouco disso, sabe? Nós três éramos chão de fábrica, nós três trabalhávamos na máquina. Hoje a gente não trabalha na máquina mais, mas no início nós trabalhávamos.
Então eu vejo que tem muita sociedade que às vezes não dá certo por causa disso. Porque às vezes um trabalha e o outro não, né? E se as partes são iguais, se é tudo, acho que todo mundo tem que trabalhar. Porque, geralmente, quando você tem uma sociedade dessa forma, como se diz, é a receitinha para não dar certo, cara. Porque um vai trabalhar, o outro não. E realmente, quando você começa a conversar e vai vendo a origem, você pensa, né, a maioria não dá certo por causa disso, né? E nós também temos as partes, né, iguais. É tudo dividido igual. Eu acho que é muito importante também. Porque quando tem percentuais diferentes, eu acho que é uma brechinha ali para começar a dar problema. Né? Minha opinião, né? Assim, um toma a opinião do outro, um respeita o outro, e eu acho que, tipo assim, na parte teórica da coisa, eu acho que isso ajuda muito. Você entendeu? Como se diz, não tem receita de bolo, né? Vai muito do temperamento, do respeito, mas eu acho que isso é um pontapé para dar errado, né? Quando já começa dessa forma, um trabalha na máquina, mas o outro não sabe trabalhar. Já é algo assim pode dar errado. Pode ser também que vai e ao longo do tempo dá certo. Mas eu acho que meio assim, quando começa dessa forma, já é assim, meio que como se diz, o pavio ali para, às vezes, a sociedade iniciar e não dar certo. Eu tenho muito dessa ideia comigo, sabe? Mas é bacana, igual toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente reúne, conversa, toma opinião e respeito. Respeito é muito importante para a sociedade dar certo. Agora, vocês vieram do Senai? É isso? São formações semelhantes. O Romilson e o Rondinelli tiveram essa oportunidade de fazer o Senai na época, né, Rondi? O Rondi na parte de modelagem, o Romilson na parte de ferramentaria e usinagem, né, Romilson? Eu fiz um curso de usinagem, depois eu fiz fermentaria. Mas tudo é usinagem, a mesma coisa. O meu curso Senai foi na enxada mesmo. Na prática. Não, na enxada literalmente, porque foi quando, na época que eu estava apto para fazer a escola do Senai, eu já tinha que trabalhar. Então, eu trabalhava numa floricultura lá perto da minha casa. E aí, uma oportunidade que tive de conhecer o curso técnico foi através de um amigo que indicou que tinha, porque eu nem sabia, não tinha uma referência para esse lado da escola técnica. Aí eu gostava de estudar, um amigo me disse sobre uma oportunidade ali de fazer a prova, e aí eu fiz a prova, passei, e aí que eu vinha conhecer o Romilson, que fizemos ali o curso técnico do Cefet, entendeu? No período noturno, né, de 97 até o ano 2000. Aí, beleza. Aí vocês fez Senai e tal, estudou, foi para a empresa. Agora, assim, da onde vocês tirou assim? Vamos montar uma empresa? Por que vocês tomou essa decisão assim, lá atrás? Gosto de falar disso. Eu vou falar por mim, depois os meninos também. O Romilson tem uma história um pouquinho também no empreendedorismo. A Romatec foi o meu quarto negócio. Com 24 anos, foi a idade que eu tinha quando a Romatec foi fundada. Nós temos idades semelhantes, mas já era o meu quarto negócio. Então, eu não tinha medo de arriscar. Já tinha empreendedorismo na veia. Eu já tinha dado manutenção em jardim, né? Eu e um amigo compramos lá um carro e uma picape, e a gente tinha esse conhecimento na parte de jardinagem. Fui dar manutenção em jardim. Dali já montei também uma mercearia com minha mãe. Depois eu fui e comprei uma van com meu amigo. Então para dar certo, olha só, é interessante isso. O negócio meu que deu certo, não que os outros tivessem sido um fracasso, mas por opções de idade, estratégica, opções por estudar na época, entendeu? Então, as tomadas de decisões que foram feitas e dando sequência a outro negócio. O negócio que foi vir a dar certo e perdurar foi a Romatec. Foi a quarta tentativa de negócio próprio. Então, para ter chegar na Romatec, eu passei por 3 experiências anteriores de empreendedorismo, entendeu? Então, gosto de dizer, e se não fosse a Romatec, eu ia tentar outro. E assim, né, não tem, por exemplo, já converso com os meninos, olha, assim que for um momento que a gente vê que for necessário, a gente tomar juntos
ou até pela maturidade que a gente já atingiu, que seja separados, mas que for bom para todo mundo, o importante é isso, que seja bom para todo mundo. Acho que isso no empreendedorismo tem que ter. Tem que ter essa coragem. Então, isso eu nunca tive medo de arriscar, de tal. Vai ficando mais velho, você ficando um pouco mais acomodado. Receoso. Vem famílias, não, vou começar. Mas, enfim, não tem muita vaidade, não. O empreendedor, respondendo a sua pergunta, ele tem que ter um pouco de insatisfação, sabe? Então, no meu caso, em 2005, eu tinha perdido meu pai recentemente, então eu estava muito insatisfeito com as coisas, sabe? Então, eu estava tentando ali, eu fiz um curso de gestão de produção industrial, né? E a gente, como a gente trabalhava junto, a gente sempre conversava. E onde é que a gente estava tentando, né, uma posição melhor na empresa, às vezes nós não conseguíamos, não tinha tanta oportunidade, no nosso caso. Então, de lá surgiu essa insatisfação e nós resolvemos montar a empresa. Vamos tentar alguma coisa melhor para nós, vamos tentar alguma coisa lá fora. Foi lá que surgiu, né, dessa amizade nossa, dessa insatisfação, olha, eu quero uma coisa melhor. Então, aí nós surgimos, aí tentamos montar a empresa e eles ajudaram muita gente. Então, assim, dessa insatisfação que surgiu a nossa empresa, né? E aí nós tivemos a felicidade de conhecer um contador que muita gente punha medo na gente, falando, olha, o contador vai colocar uma dívida para você pagar, é um salário mínimo e tal, aquele negócio todo. Então, assim, igual eu te falei no início, tivemos muitas pessoas que ajudaram a gente a incentivar, a motivar. E o Kleber, o contador, foi um deles. Então, assim, ele ajudou nós a montar a empresa, sempre orientou da forma correta. Se eu estiver errado aqui, vocês me corrigem. Mas, assim, ficou uns 2 anos sem cobrar de nós nenhum honorário, nem nada, que a gente não tinha funcionário ainda. Depois que nós começamos a comprar uma máquina, comprou mais uma, entrou em clientes maiores, começou a ter funcionário, começou a ter algumas despesas. Aí sim que ele começou a, né, tomar a cara de empresa mesmo. Então, assim, nesse início, a gente teve algumas pessoas que ajudou bastante a gente. Sim. Então, assim, essa insatisfação levou a gente a ter empresa, a ter criar o nosso próprio negócio, nossa própria independência, né? É coisa do ser humano mesmo, sabe? Verdade. Não se conformar. Igual nós estávamos falando lá fora, né, antes de entrar aqui, né, no Brasil tem muitos empreendedores. E nós fazemos parte disso aí, né? Tanto é que sustenta a economia aí. Verdade. Representa bastante. Mas foi por causa disso, por causa da nossa insatisfação, levou a nós. E a gente não acomodou até hoje, né? Tanto é que algumas situações acontecem dentro do nosso contexto, né, que fez com que nós ficássemos insatisfeitos e crescêssemos mais, né? Hoje a gente tem um sistema desenvolvido justamente personalizado com com o nosso negócio. Então, não, assim, nada foi por acaso. Olha, a gente estava competindo em alguns trabalhos, perdendo alguns trabalhos com relação assim, a maquinário, e nós resolvemos melhorar nossas máquinas, resolvemos trocar de máquinas. O lugar que a gente estava, um lugar com espaço estava bem apertado, não, vamos mudar de espaço. Hoje nós estamos num espaço de 1.000 metros quadrados, a gente veio de um espaço de 300 metros quadrados. Então, essa insatisfação que levou nós a ter essa empresa hoje. Na verdade, de 18, né? É? De 18, 18, né? Vamos falar né? assim, né? 1.200. De 1.200. 1.200 metros quadrados. Então Se você se acomodar, né? Não vai, né? Não vai. Agora, Romilson, me conta aqui, nessa história toda, já são quantos anos? 20, vai fazer 20 anos. Completa 20 anos no dia 12 de dezembro. 20 anos. Me fala aqui, o que vocês já passaram assim, que você falou, poxa vida, que desafio. Quantos desafios que você já teve? Cara, você consegue lembrar, assim? Assim, nós tivemos um período aí, foi 2008, 2009, né? Teve uma crise, mas nada foi pior que 2015, 2016. 2015, 2016 foi assim, foi muito puxado mesmo. A gente tinha uma carteira de serviço, né, de um cliente, aí teve aquele problema, né, do mensalão lá, do petrolão, na verdade, e aí cancelaram os trabalhos e recolheram. E era um cliente que representava muito para a gente. Tinha um percentual de faturamento muito alto. E aí, de repente, cara, tinha serviço e do nada, acabou. Né? Esse período foi muito crítico. Foi muito crítico mesmo, de ficar sem receber, ficar sem pagar funcionário.
né, ter que mandar embora e falar assim, ô companheiro, infelizmente não tem como acertar com você, né? Vai na justiça porque a gente ganhava tempo para pagar, né? Essa época foi muito complicada. A gente não tinha mais de onde tirar, né, Romilson? Na verdade foi isso, Regis. Não tinha mais de onde recorrer. E assim, foi de um aprendizado absurdo. elevador. Foi de uma época de um aprendizado absurdo, porque nós aprendemos, a gente não pode depender de um cliente só. A maior dica aí foi essa. Eu ia até chegar nesse ponto. Entendeu? Então, E com uma dica, assim, talvez 01 aí para quem está empreendendo. Quando você depende unicamente de um cliente, é um risco que você está assumindo que ele é grande. é o ditado, né? Não deposita todos os ovos na mesma cesta, Isso que eu ia né? falar. Isso que eu ia falar. Então, assim, esse período aí foi o aprendizado que nós tivemos, cara. E, assim, por muito pouco não quebra. Por muito pouco não quebra. Nós sentimos na pele que depender de um cliente é arriscado. E aí é o seguinte, mesmo a gente sendo uma empresa de pequeno porte, até você colocar as coisas no trilho de novo, demora muito. Porque aí na época comprometeu o CNPJ e comprometeu toda a parte bancária, então foi nesse nível. Impostos, arcamos com todos os compromissos, todos os funcionários, todos os fornecedores, que foi os primeiros que a gente priorizou. A gente falou com o banco, espera um pouco, eu vou acertar com você. E assim fizemos. E aí atravessamos por um período aí, o Romilson até estenderia um pouco mais. Os piores anos foram os anos 2015 e 2016. Porém, como até acertar de novo a carteira, no caso nosso de usinagem, até acertar, porque a empresa de usinagem, para ela prestar o serviço e aumentar esse trabalho dentro do cliente, ela depende de ganhar a confiança do cliente. Então, é aos poucos que ele vai colocando o serviço dentro da sua empresa, você vai entregando e vai ganhando aquela confiança e vai aumentando. Assim foi com os nossos clientes que hoje temos. Porém, passaram esses anos de 15 e 16, a gente teve uma situação de mercado que, eu me lembro até no final de 2018, me marcou uma das reuniões mais importantes que nós tivemos. Porque eu cheguei para o Romilson e para o Rondinelli, e com os números, e contra números é difícil de discutir, a gente estava patinando e não saía do lugar. A gente estava sem poder de investimento, não estávamos renovando o pátio de máquinas e não estava gerando lucro a empresa. Eu até comentei com eles, eu falei, gente, a gente vai ter que mudar aqui a estratégia, não sei. Até não sei se eles lembram dessa situação onde eu disse, falei, olha, se a gente virar o ano de 19 nessa situação que a gente está, eu até proponho da gente mudar a estratégia da empresa até com uma separação. Então, um momento que eu tive assim, de querer separar, não foi por causa das pessoas físicas envolvidas ali no CNPJ, foi uma questão mercadológica. Satisfação com o momento. Uma insatisfação com o momento de prestação de serviços de usinagem. Que também não era uma particularidade só SUS, né? É algo que estava no mercado, né? E aí a gente conseguiu, sim, no ano de 19, fazer um ano melhor, ganhar forças, mudar algumas estratégias e melhorar. Mas os anos de 15 e 16, eu completo com 17 e 18, a gente não estava saindo do lugar. A gente teve uma crescente de 2006 até 2011, 12, 13 talvez. Não é isso ou não? 2006 até 2006. Assim, com o bico do avião para cima até 2012. Eles deu uma freada, 14, acho que foi até 14, Romilson, que foi quando estourou assim, a questão da Lava Jato. Me marca muito a questão quando descobriu o escândalo da Lava Jato, a gente fazia serviços para empresas ligadas ao setor, e aí foi um período muito difícil, como o Romilson bem colocou aí. Eu falo só um intervalo, porque até a empresa de novo resgatar ali clientes, fazer de novo a carteira. Abrir novas frentes, né? Abrir novas frentes. Novos clientes. É porque quando você é muito pequeno, um cliente novo, às vezes, que você conquista, né? Dá um crescimento muito grande. Porque você já é pequenininho e representa muito. Mas de acordo com que você vai aumentando, né? O
tanto que você fatura, tudo. Às vezes um cliente só, um servicinho ali não representa. não representa tanto, né? Mas foi um período, assim, muito crítico mesmo e de serviços com valores muito baixos, né? É isso. Valores muito baixos. E tem um problema na usinagem, que eu acho que até boa parte das empresas elas não têm, né? Não tem um custo apurado, não sabe quanto que gasta, né? Vai muito pelo montante, né? Fatura muito, mas também gasta muito também. É um mercado que ele é muito ingrato, né? E o sistema muito que ingrato. vocês montaram lá, ele apura isso, né? Sim. Você me apresentou ele uma Esse vez. sistema ele vai desde a geração do orçamento, onde você já vai fazendo a composição dos custos, ele carrega o custo operacional da sua fábrica. Esse custo operacional ele já é destacado ali no custo hora que você tem, porque você tem ali um montante que gera um custo hora, né? Atividades que você tem que arcar, que a sua hora que é cobrado por nosso, né? A gente cobra o orçamento pelo valor da hora máquina e você tem aquele custo. Então, muita gente nem desconhece o custo hora. Então, isso é um risco. Cobra um trabalho sem conhecer esse dado. Então, o sistema, ele favorece para você ser mais assertivo. E, além disso, a gente controla dentro da produção. Até para você conversar sobre um pleito com o cliente, para você ser justo com o seu cliente, o sistema ele favorece. Já tiveram várias situações de acerto com o nosso cliente, onde o sistema ele dá essa credibilidade e essa confiabilidade, porque todo o tempo ele é apontado, né? Todos os colaboradores têm um login e senha, e a partir do pedido tirado, a ordem de produção vai para a fábrica e é registrado o tempo gasto naquele item, entendeu? Item por item. Então, ao final desse processo, finalizando a OP, a gente consegue apurar se aquele item ele gerou um lucro ou um prejuízo para a empresa. Então, a gente tem um controle absurdo. E isso, assim, em um tempo hábil, né? Vamos dizer assim, em um tempo, praticamente tempo real, né? Tempo real. Tempo Tempo real. real. Desde que ele seja apontado, né? Ele tem que ser alimentado. Se você alimenta o sistema, ele te dá. É um desafio até que. Porque o colaborador, ele acha que você está vigiando ele. Infelizmente, a cultura chega a ser do ser humano, cara. Acho que né? Não pode falar que é a cultura do brasileiro, não, eu acho que isso é do ser humano. Ele acha que está sendo vigiado, mas ele não tem noção da importância disso, né? E eu tô para te falar, cara, que a maioria das empresas aí, elas não têm essa apuração de dado, de tempo que gasta, o que consome, né? A maioria. Isso aí, a gente conhece alguns, né? Alguns conhecidos nossos aí, cara, o pessoal, assim, não tem noção nenhuma. Nós fizemos um curso, né? No curso mesmo tinha 80% não a tinha maioria nem um não sistema para tinha. acompanhamento de produção Mas até que era nós estamos falando do curso lá do... de orçamento. Mas esse a maioria software não foi tinha. criado por vocês? Sim. A Romatec, ela é a única que tem esse sistema nesses moldes de acompanhamento de produção. Para acompanhamento de produção, da forma como a gente faz, eu não conheço um outro que ele gera até o resultado de operação. Você consegue extrair, Gestão bem completinha, você né? consegue extrair resultado da operação por item, entendeu? E aí, quando houve essa demanda, a gente tinha até tentado um outro sistema que ele era, para nosso porte de empresa, para aquilo que a gente queria, ele era muito complexo. A gente tentou esse sistema em 2010, né, Romilson? 2010. E a gente não conseguiu fazer a implementação desse sistema na nossa empresa. E aí eu tenho um amigo que trabalha com desenvolvimento, bati um papo com ele, ele aceitou o desafio e moldamos o sistema da forma a nos atender de ponta a ponta, desde a geração de orçamento até o faturamento do item. Então, hoje a gente tem, e até sofisticamos esse sistema com uma gestão à vista, onde eu tenho uma listagem de equipamentos que ficam lá expostas aos operadores.
esses operadores, eles têm um computador que fica disponível para eles fazerem um apontamento. Eles recebem, né, a ordem de produção e fazem o apontamento do trabalho de acordo com o que está ali solicitado. Então, isso é fantástico, né? Até mesmo para quem vai, vamos dizer assim, para o cliente, né? Ou seja, quando eu coloco um serviço para você, eu posso ter certeza que o preço que você está cobrando é um preço realmente justo. A gente passa, por exemplo... Dentro do mercado. Dentro Com do mercado. certeza. A gente passa, por exemplo, para fazer um orçamento, e é por isso que você vai encontrar, né? Às vezes, por exemplo, a usinagem de um eixo. Tá no local X, 2 vezes mais caro do que no local Y. O cara olha, não, isso aqui... Tô um trabalhão, viu? Tantos mil. Entendi. É muito assim no mercado. Sim. A gente passa por isso. A gente escuta as histórias, né, das empresas década de 80, né, a gente conversando com pessoas da geração anterior à nossa, isso não tem como, isso não tem espaço hoje no mercado, que era olhar a matéria-prima e jogar o dobro, coisas do tipo. Jogar o dobro, jogar 3 vezes mais. Jogar 2, jogar 3 vezes mais. Né? E eu acredito que ainda tem pessoas que tendem a fazer algo sem um embasamento técnico. Hoje o que a gente faz é um orçamento extremamente técnico. Inclusive, uma parte importante da nossa empresa é que, na nossa realidade, a gente faz questão de nós cuidarmos dessa parte. O orçamento, o preço do trabalho, Romatec, ele é definido pelos proprietários. Posso vir no futuro contar com alguém para auxiliar? Sim, ok. Mas a gente vai estar ali perto, porque ali está o segredo da prestação de serviço de usinagem. Entendeu? É o DNA da coisa, né? O serviço de usinagem, a precificação. Porque precificação é uma das coisas mais complexas no serviço de usinagem. Inclusive, até a gente passou por um curso que um profissional da área, ele teve esse insight de ver essa dificuldade do mercado e produz hoje um curso de orçamento de usinagem. Tamanha é a dificuldade e variação de formas que cada um faz o orçamento de uma maneira. Igual você mesmo disse, um vai pegar o eixo e falar assim, esse eixo vai me dar trabalho, é tanto. E por aí vai. Então, só que, vamos dizer assim, né? É o pulo do gato. Porque você pode cobrar caro 2 vezes mais, 3 vezes mais. Às vezes, por causa da urgência, a pessoa vai até pagar, você vai até lucrar com isso, mas aí você vai lucrar uma vez só, né? Exatamente. Porque dificilmente a pessoa volta. Principalmente se ela tiver essa percepção. Fala, mas espera aí, fui lesado, cara. Né? Eu acho que esse aí é o caminho, né? Realmente, você ter esse sistema é sensacional. Não, a Romatec é uma empresa antes do sistema, e não que a gente fosse desorganizado, que a gente sempre foi, mesmo na planilha do Excel, né? O Romilson, inclusive, ficava bem à frente dessa parte aí. Mas não era desorganizado, porém não era difícil mensurar. Ficava muito no... Flutuando, né? Alguma coisa. Ficava flutuando. Hoje não flutua, hoje é cercado. Se tem um trabalho que ele gerou um prejuízo, ele é logo detectado. E ali a gente vai fazer a atuação. Foi um orçamento errado? Foi uma falha no processo? Porque empresa, pessoas e processo. Né? Então, vamos cercar. Onde é que está esse problema aqui? E aí fica mais fácil, uma vez que está medido. Agora, olha só, hoje a Romatec, ela trabalha com o que exatamente? E aí, eu quero que vocês entrem assim... Porque o público do Pô de Prosa é um público diverso, né? Então, nós temos pessoas que... uau, usinagem, eu sei tudo, bacana, a gente... É o dia a dia. Mas tem pessoas que talvez vai estar assistindo e nem sabe leigo, o né? que nós estamos falando aqui de usinagem. O que é usinagem? Então, vamos nivelar falando o seguinte, o que a Romatec faz, o que é usinagem, o que não é, quais que são os outros serviços que vocês prestam. Como se diz, no vocabulário leigo aí, né? É tornearia, né? Tudo é torneiro. Tudo é tornearia. Tem que fazer uma peça, esse é o torneiro que faz, né? Mas não é só o torneiro que faz, né? Tem várias outras máquinas
para trabalhar e produzir uma peça, né? Nós temos serviço de tornos, né? Temos serviço de fresadora, centro de usinagem, né? Prestamos serviço de mandrilhadora, né? Geralmente a mandrilhadora são peças maiores, né? Às vezes nem sempre são tão complexas, mas por causa da dimensão tem que ser feito uma máquina maior, uma máquina mais pesada, e ela né, são trabalhos específicos. Né? A tornearia, assim, é o que todo mundo conhece, né? Muita gente fala que chama morsa de torno, né? Principalmente o pessoal mais antigo, né? Você tem muito hábito de chamar morsa de torno. Mas a tornearia é praticamente peça cilíndrica, né? Toda peça que é cilíndrica, né? Eixo, pino, ela é fabricada no torno, tem que passar pelo torno primeiro. E nas fresadoras são, né, peças com geometria mais plana, retângulo, quadrado, faz furo, faz rosca, né? Assim, no linguajar mais popular, né, para as pessoas que não entendem o que é usinagem, né, é isso aí. Né? E aí é peça nova, recuperação. Praticamente, falou que na área industrial você consegue E hoje lá na tudo. Romatec, lá vocês atendem o que exatamente assim? Tal? Tem a tornearia, é só tornearia, é só a questão da usinagem, ou tem solda, caldeiraria também, vocês pegam, como é que é? Não, temos todos esses processos, né? E onde a gente focou no que a gente mais entende mesmo é a usinagem, de tornearia e fresamento. Temos também um setor lá bem estruturado de caldeiraria, porém ele é só caldeiraria leve. Onde temos processos de soldagem MIG, processos de soldagem STIG, porém são trabalhos menores, bem montados, porém menores. E hoje eu costumo dizer que a gente faz desde uma peça do tamanho de um chaveiro, né, uma peça aí do tamanho de uma caneta, até peças de 10 toneladas. Então a gente tem esse range aí bem... Pequeno, médio e grande porte. Né? A gente está com esse range hoje de atendimento. E para diversos setores, para tanto a indústria de bebidas, nacionalização de peças, de projetos, pequenos projetos, parte automobilística, onde a gente fabrica dispositivos, né, para o setor automobilístico, e também para a mineração, onde hoje a gente pode considerar que até oscilou durante os anos, a mineração hoje tem um destaque, até acho que pela nossa região, né? Região aqui de Minas Gerais, a gente tem um destaque em bastante trabalhos para a mineração. Mas atendemos também o setor de energia, enfim, como é serviços, e a gente, com 20 anos, já experimentou de tudo um pouco do que tem no mercado de usinagem. A gente já fez... não pode ter preconceito, não. Tem que atender todo mundo. Principalmente, Regis, porque o que ocorre? O Brasil é muito instável, a instabilidade, às vezes, por exemplo, solta-se projetos na parte de automobilístico. Se eu estou preparado para atender, tem um preço que está dentro ali do nosso objetivo, a gente atende. Não tem vaidade, entendeu? Então, a gente flutuar por vários setores nos credenciou a... Não é que até nesse caso, não é aquele que quem faz de tudo não faz nada. Não faz nada, não foi o nosso caso. A gente teve a oportunidade de experimentar vários setores e atendê-los, e assim a gente mantém, inclusive até de maneira estratégica, como a gente tem papel comercial, a gente acumula funções, porque quem é dono acaba acumulando um pouquinho de funções, né? E aí, então, a gente atende, dentro da empresa, atendo um setor, por exemplo, de destaque, o setor de bebidas, de invase, o Rondinelli automobilístico e o Romilson mineração. Até meio que naturalmente a gente fez essa divisão dentro da empresa. Mas eu também, se precisar, vou atender o setor de mineração, normal, ok. Nós estamos preparados para... O orçamento muda, porque o que muda é isso. Você pega a expertise, orçar peças de mineração é de uma maneira, orçar peças automobilísticas é de outra, e de indústria de bebida é de outra. Porque às vezes é numa urgência, o outro tem planejamento, um tem volume, o outro não tem. Então tem essas variações que a gente fortaleceu muito essa questão técnica para justamente ser assertivo nos orçamentos. Então a Romatec preparou e hoje dentro da nossa região atende mercados principalmente
bebidas, automobilístico e minerador. Show. Show. E isso aí foi baseado em 2015, 2016, para não ficar na mão de um cliente só. Então, assim, a gente divide a nossa carteira, por melhor que seja o cliente, né, a gente entende que eu não posso pegar só o trabalho da mineração, porque se acontecer alguma coisa, eu não fico na mão, né? Exatamente. Então, assim, nem todos Vamos os dizer, ovos né? numa cesta só. É um planejamento estratégico. Estratégico. Sim, falou é tudo. e vem funcionando muito bem. Importantíssimo. A nossa economia é muito frágil, né, cara? Volátil. No Brasil como se diz, uma crise, né? Qualquer coisa, do mínimo que acontece fora do Brasil, a nossa economia sente muito. Não, você tira como base uma notícia aí. Dependendo da notícia que sair agora à noite, amanhã Impacta já, vários já tem um setores. impacto de ter uma repercussão gigantesca. É o dólar que sobe, é o combustível que sobe, aí não sei. Imagina. Né? O mercado do mundo inteiro é material assim. que sobe. Mas, assim, como a nossa economia é uma economia muito dependente né, e é muito instável, eu acho que a gente sente mais. Né? Como se diz, o impacto ele é maior em cima da nossa economia do que, às vezes, né, comparado com os Estados Unidos, que tem, né, um governo mais organizado, a China, que é mais organizado. Né? A gente, politicamente, é muito desorganizado. Né? Tem muito essa questão de interesses, influi demais Não, com certeza. na produção industrial. Não, e aí os empreendedores sofrem, né? Sim. Nó, Insegurança jurídica, Brabo. tributação. Aí é o que a gente... tributação louca muda e incide mais imposto. E se tem uma coisa que incomoda pra caramba, cara, é a questão de... Você vai comprar uma mercadoria fora de Minas Gerais e em cada lugar tem uma tributação diferente. Isso aí, cara, na hora do cara compor o orçamento, o cara tem que ficar esperto. O cara tem que ser, né? Se orientar bem igual o Rondinelli falou a respeito da contabilidade, eu acho que a contabilidade, cara, o cara tem que ter uma contabilidade muito boa. Né? O cara, como se diz, se tem um serviço, um prestador que ele não pode economizar é na contabilidade. Porque uma contabilidade boa, cara, ela te orienta bem, né? Porque se pegar um curioso aí, ele vai te orientar mal, cara. Isso aí o impacto é muito grande. Não pode ser uma contabilidade que só vai te fornecer nota fiscal, né? Não Cara, pode ser assim, não. Ele tem que estar Pode ali, ser assim, não. acompanhar o seu processo, entender o seu negócio e tal. O cara Te tem que orientar. ser, o cara tem que ser entendedor, porque tem que entender para orientar o cliente dele. E acho que passa muito nisso aí. Esses mercado doido nosso aí Agora, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu acho que seria interessante, que é o seguinte, como que vocês fazem, né, ou já fez, para prospectar, né, porque assim, eu sei que existe sim, né, o serviço que vai bater na porta, né, mas nessa área de usinagem, como que isso funciona? Prospecção de novos clientes, por exemplo, como que vocês trabalham nisso? Ou todos os clientes, né, vocês foram agraciados e chegaram? Isso é um sonho, né? Você montar a empresa, seus clientes chegar para você. Mas apesar Tem de de que, tudo, né? apesar de que o caso da Romatec é até curioso, eu não sei se eu trato isso, é uma bênção, porque nós nunca precisamos sair batendo a maleta, né? Nunca tivemos que sair batendo de porta em porta. A gente conseguiu clientes que estão com a gente praticamente desde o começo. Se não são os clientes, são pessoas que estavam naquela empresa e daquela empresa já conheceram o nosso trabalho e nos levou. Então, a construção de relacionamento da Romatec, ela foi tão forte com o cliente que quem é cliente da nossa empresa quer permanecer como a Romatec sendo fornecedor. Entendeu? Não quer deixar a Romatec... faz o possível para quê? Mantenha o relacionamento com a Romatec como fornecedor dessa empresa. A gente tem pode ter esse orgulho aí, cara. Oh, bacana. Temos sim. Não é isso? Agora, então... É porque usinagem por usinagem tem muitas por aí, né? Então, eu resumo com relacionamento, porque já aconteceu de a gente estudar com algumas pessoas, elas passarem por várias empresas e a gente com a nossa. E onde eles foram, eles quis levar a nossa para lá, a nossa empresa.
Mas, na realidade, ele levou o relacionamento nosso, ele levou o compromisso, a seriedade. Então, quando ele quer comprar conosco, vamos falar assim, ele quer comprar o relacionamento, o compromisso, a seriedade e tudo. Então, tem casos, nós temos vários amigos que, às vezes, já sai de uma indústria, vai para outra, ou vem aqui fazer uma visita, olha aqui, eu tenho um serviço interessante para vocês aqui. Então, assim, e também tem aqueles que vêm pela internet, que vêm por indicação de outras pessoas. Mas a maioria é pelo relacionamento. Eu te conheço há anos, Regi, eu sei da sua seriedade, e eu volto aqui, eu quero comprar na sua mão, porque eu sei que eu vou comprar uma coisa boa. E que eu sei que eu vou receber. Sei que vai ser entregue. É fruto do serviço bem prestado. Eu tenho assim, né? Enquanto a gente vai falar de Romatec é complicado, porque eu já precisei do serviço de vocês, assim, não eu diretamente, né? Mas querendo ou não, acompanhando. Teve uma situação que final de semana você estava lá na empresa, testando, não deu certo não, deixa eu voltar atenção lá, pro cliente. vamos testar de novo e faz a coisa acontecer. Isso aí é diferencial. Né? Ou seja, você nem precisaria estar ali, pô. Não, beleza, segunda-feira a gente dá um jeito e tal. Mas quando você, vamos dizer assim, contrata um serviço, você quer realmente uma parceria, né? Sim. Você entender a dor do cliente ali, que realmente ele está precisando, aquela dor ser uma dor realmente de todo mundo e... Sim, né, compromisso. a chave vira, né? Não, sem dúvida. Isso aí nunca faltou na nossa empresa, não. A seriedade com o cliente para mim, é até obrigação. Eu peguei para fazer, a gente tem que entregar o máximo. Pode ser diferente. Tem que ter esse compromisso. Prova disso que dia 31 de dezembro de 2024, eu estava lá na oficina, lá acompanhando o serviço, né? Deu até um problemão danado, mas deu certo, graças a Deus. Mas essa questão aí de atender o cliente e dar o feedback e responder... Porque eu escuto direto de alguns clientes que falam assim, o outro fornecedor que tinha aqui, o cara não atendia o telefone. O cara não me respondia, falava que escondia o material, mentia. Eu acho que a seriedade, como se diz, é o que faz a propaganda corre. Porque a notícia ruim, ela corre muito rápido. A boa demora um pouco. Mas a notícia ruim, vai falar assim, não mexe com aquele pessoal, não, porque o pessoal é ruim demais. Entendeu? Isso aí corre rapidinho. A fama chega antes de você. A má fama chega muito... Ela dispersa muito rápido. E, assim, realmente somente no início mesmo, porque o início é muito complicado. É muito complicado você conquistar um cliente, é muito difícil. No início, realmente, a gente bateu na porta, procurou. Mas depois de um certo tempo que nós estabilizamos, foram raras as vezes que nós fomos em algum lugar para pedir serviço. Claro que teve aquele momento que a gente comentou, né, de 2015 a 2016, 2017, que sim, estava um momento difícil. Muito difícil. Mas até a gente teve uma experiência com relação à parte comercial que não foi legal, onde a gente, com esse anseio de ter que construir a carteira novamente, né, tivemos envolver um outro comercial, né, para a empresa. E para nosso caso não deu certo. Foi uma particularidade nossa, entendeu? A gente tentou estabelecer ali uma nova relação com um comercial terceiro, né, uma terceira pessoa ali representando a empresa, e para nós não deu certo. Muito por isso, porque compor preço de serviço de usinagem para empresas do porte da nossa é um desafio muito grande. Eu conheço outros negócios que pessoas, né, várias empresas do mundo inteiro, que tem várias pessoas num comercial, que tem ali um produto com um preço ali já pronto, que aí faz um trabalho comercial em cima daquilo. Já tem uma base de preços consolidada. Nós não conseguimos ter uma base de preço consolidada. A mesma hora que você está orçando uma peça com uma geometria cilíndrica, de uma complexidade X, já está vindo outra mesmo, pode ser cilíndrica, mas a dificuldade dela é outra. Então, se não for um orçamentista técnico, com o feeling para ter ali o cuidado de fazer aquele orçamento e saber que fazer aquilo ali acontecer e dar certo na produção, é um desafio. Mudou o material, mudou tudo. Só abrir um parênteses aí. Você falou em prospectar empresas, né?
no mercado aí fora, quando você vai buscar lá fora, tem empresas boas, mas tem empresas ruins também. Tem empresas que vê que você, usinagem, está oferecendo serviço de usinagem e querem te explorar. Então, o que eu quero falar com você? Um dos pontos positivos nossos, da nossa gestão, é que, através desses dados que o Luiz falou, do nosso sistema, de eu ter o preço real do trabalho, eu sei se aquele trabalho, trabalhar para aquela empresa, vai ser lucrativo para mim ou não. E pode acontecer de eu pegar um trabalho, fazer um levantamento, fazer um orçamento, e depois de 1 mês, 2 meses, ver que aquele trabalho não vai me dar futuro, não vai me dar lucro. Sim, assim já Você aconteceu. entendeu? E eu vou ter que abrir mão daquele cliente. Já aconteceu várias vezes. Esse ano mesmo já aconteceu 2 vezes. E vai acontecer também de eu ver potencial naquele cliente. Olha, esse serviço aqui é interessante para a minha empresa, esse aqui não é. Então, os sinais têm dessas variáveis. Então, quando eu conheço essas variáveis dentro do meu negócio, facilita o meu crescimento, o meu sucesso. Quando eu não conheço, eu não tenho um sistema, eu não sei o preço das coisas, a minha hora, então tudo dificulta. Eu fico flutuando, eu fico no escuro. Então, quando eu tenho, igual o Romilson falou, eu tenho um norte. Então, eu sei que trabalhar para essas empresas é lucrativo para mim. Agora, então, quando a pessoa vai no mercado prospectar, ela tem que ter esse conhecimento. Olha, trabalhar para essa empresa, o material dela é muito duro, o custo vai ficar muito elevado e não vai viabilizar o meu negócio. O preço que eles pagam é X. Então, a gente entende isso, sabe? Às vezes você vai manter sua máquina parada, aliás, né, trabalhando, portanto, quando você poderia estar trabalhando. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Claro. Eu ia até levantar esse ponto mesmo, o Rondinelli, né, até começou a levantar. Porque é o seguinte, no nosso segmento, você vai encontrar várias empresas com custo muito diferente uma da outra. Entendeu? Uma empresa menor, ela vai ter um custo menor também, porque a questão estrutural, de estrutura, de ambiente, né? A partir do momento que a empresa vai crescendo e ele quer crescer organizado, com uma estrutura bem apresentável, uma estrutura Consolidada, limpa, né? uma estrutura bonita, isso aumenta o custo, né? Hoje o nosso custo ele é maior que quando a gente estava lá na garagem. Isso é lógico, Claro. né? Hoje eu não posso, né, passar o mesmo preço que a gente passava lá na garagem. Mas só que aí você pensa o seguinte, né? Hoje eu coloco o equipamento para você, né, trabalhar, fazer, fabricar. Você tem todo o recurso lá dentro. Você tem um CNC, você tem um torno, você tem uma mandrilhadora, uma fresa, você entende? Agora, eu posso levar também numa outra empresa, o cara vai pegar o meu serviço, só que aí ele vai bater na porta de Qualidade tem preço. você solda isso pessoal aqui fala, pra né? mim, você faz esse Qualidade furo tem aqui para mim, Faz leilão. né? Então, é isso. Agora, a gente já está partindo lá para a reta final. O tempo é impressionante. Voa. Dentro da questão da prospecção, né, a gente já até havia conversado, eu fiz questão de perguntar, porque vocês tocou no ponto aí do relacionamento, e que eu acho que é muito importante. Além do relacionamento, qual que seria um conselho, né, para essa turma que ficou até aqui no vídeo, que vocês poderiam dar para aquelas pessoas que assim estão querendo empreender, independente que seja na usinagem ou em qualquer outro segmento? O que vocês acham que essas pessoas têm que ter além de um bom relacionamento, que vai fazer com que seja uma empresa duradoura? E aí, querem falar? Pode falar? Pode falar. Ô Regis, primeira coisa, eu acho que na prestação, vou falar do nosso mercado, da prestação de serviço, é o respeito ao cliente. Eu acho que isso tudo que a gente falou aqui sobre ter esse compromisso que a Romatec tem, enfim, o que a gente preza hoje é prestar um serviço. E se você está começando, está iniciando ali, qualquer que seja o tipo de atividade de empreender, respeite o seu cliente. O cliente está o foco do sucesso do seu negócio. Acho que saber ouvir, saber receber feedbacks negativos, porque eles vêm. Filtrar, entendeu? Muitas das vezes a pessoa não tem a humildade de receber uma crítica, entendeu? Acho que essa humildade,
começar a saber escutar, entender o seu negócio. Acho que o que muito favoreceu a nossa empresa é iniciar uma empresa e conhecer o que a gente estava fazendo. Isso favoreceu muito. E aquilo que pegou para ser feito foi sempre tratado indiferente para quem fosse o cliente, tratar com respeito. Eu acho que isso aí é uma dica importante. 2 dicas aí, afinal. Entender o seu cliente, respeitar o seu cliente e entender do seu negócio. Você tem que conhecer seu produto. Você conhece seu produto. Você tem que conhecer e muito o que você está oferecendo. Porque se você entra meio que de curioso em algo que você não domina, você nunca vai conquistar a confiabilidade do seu cliente. Né? Você tem que pegar o que você domina e vender o que você domina. Isso foi um diferencial para a gente. Entender, saber o que eu estou entregando. Isso, para mim, foi fundamental no nosso sucesso. A gente pegou para fazer e sabe o que está entregando. O empreendedor, no meu ponto de vista, é aquele cara que vira o jogo, sabe, Ré? É o cara que ele já começa um mês ali, perdendo o jogo, lutando contra impostos, lutando contra essas questões econômicas que nós falamos, mas é o cara que tem que estar disposto a virar o jogo independente do placar, porque senão ele não vai ser um empreendedor. Então, assim, se ele tiver na veia um pouquinho disso, já ajuda ele a virar o jogo. Aí você vai somando, igual o Luiz falou, a questão de respeito com o cliente, o Romilson também disse muito bem, então acaba que e está aberto, né? Maturidade. Eu vejo muito no mundo digital, igual a gente vê essas coisas, as pessoas falam algumas coisas na internet, às vezes a gente acha que começou grande. O empreendedor ele começa pequeno, mas tem que começar com custo baixo. Então tem gente que já começa achando que vai trabalhar pouco, certo? E ganhar vai ganhar muito. muito. O empreendedor é o contrário. É o contrário. Ele trabalha muito e pode ser que ele ganhe muito depois de muitos anos. Você entendeu? Então, assim, essa é a vida do empreendedor hoje. Meu ponto de vista, é o cara que vira o jogo, mas é o cara que não desanima. No Brasil, né, nós estávamos comentando, no Brasil tem muito empreendedor. A gente vê na família da gente, tem gente que trabalha em 2 empregos, gente que merece um desconto, às vezes, no imposto, merece um incentivo, uma taxa de juros menor. Você vê que gente que ainda faz as coisas acontecer. O empreendedor é o cara que não pode desanimar. Exato. Nunca desanime, nunca. Vontade de trabalhar. Vontade O cara de falou trabalhar. assim, eu vou empreender. O Luiz está no quarto negócio com nós, velho. Não desistiu. vontade Se ele de tivesse trabalhar. desistido, nós não estávamos juntos. É verdade. É verdade. Eu também tive alguns outros percalços até chegar na Romatec, né? Mas assim, o sucesso vem com muito trabalho mesmo, muito trabalho, muita dedicação, né? Abrir mão de muita coisa. A gente abre mão de muita coisa, principalmente no início. Tem que abrir mão mesmo. Eu acho que às vezes muita gente dá errado por causa disso. Não quer abrir mão das coisas, porque no início é complicado, gente. É muito difícil mesmo. Não é fácil não. É plantar, né? Isso, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Planta O para colher. momento do plantio, ele é árduo, né? Você tem que preparar o terreno, você tem que, né, preparar sua semente, você tem que ter cuidado, você tem que, né, estar ali todo dia, acompanhar. Aí o tempo vai chegar, o tempo da colheita. Eu quero falar um negócio aqui, Regis. Teve uma época, foi em 2014, não sei se os meninos lembram, tinha um senhor, ele procurou a gente, um senhor que tinha muita experiência de gestão empresarial, sabe? Ele procurou a gente e quis fazer uma consultoria conosco. Só que ele fez um orçamento projetando um crescimento nosso, empresarial, sabe? Então, aquele orçamento dele não coube no nosso orçamento, então não deu para a gente fazer negócio. E aí, depois de uns dias, ele mandou um e-mail falando assim que a gente pensar, a nossa mentalidade, eu não esqueço da palavra, é muito tacanha. Tacanha é pequeno, né? E eu guardei aquilo, rapaz. Depois de 5 anos, nós já estávamos em outro lugar já. Ele me procurou. Eu falei com ele, se é o senhor que falou isso da gente, né? Vem aqui fazer uma visita para a gente, você vai gostar. Eu falei coisas boas com ele, sabe? Então, assim, é uma pessoa que veio para desanimar o empreendedor. Né? Nós somos o contrário. A gente tem pessoas que trabalham com a gente, que resolvem montar outros negócios, a gente anima a pessoa, não, vai lá, vai dar certo.
né? Teve um que montou oficina de moto, tem outro que montou outra coisa. Sim. Mas a gente... É a hora da vida. E a gente teve... E é importante a gente falar isso, ser grato, porque onde a gente trabalhou, teve pessoas... Nós trabalhamos no C# por 7 anos. Teve pessoas que incentivaram nós, abriu a porta para nós, sabe? Então, a gente tem que ir plantando isso também, né? Na vida Não, com das certeza. pessoas. Né? Com certeza. Isso volta para nós. Não, com certeza, né? A vida, ela é uma grande roda gigante, né? Sim. Então, às vezes a gente está embaixo, às vezes está em cima. É. Sim. Só que a gente nunca vai estar em cima o tempo todo, nem embaixo o tempo todo, né? É isso aí. Tá girando. Tá girando. É isso Em sempre em alguma área ou outra, né? A gente vai estar na situação de quem está precisando. Aí girou, agora a gente pode ajudar. Claro, E assim nós Às vamos vezes você viver. precisa, né? Não é assim? mas sem dúvida. É a vida, né? Poxa vida. Muito obrigado pela presença de vocês. Sensacional. Sensacional. Muito obrigado mesmo. A gente ficaria aqui, eu tenho certeza que pelo menos mais 1 hora, 2 horas, porque tem assunto. É a Né? sua Com certeza. Muito Assunto obrigado tem. mesmo. A gente marca um outro aí pra frente aí. É isso aí. Para vocês que chegaram até aqui, um forte abraço. Eu queria deixar aqui, ainda que vocês fizessem a consideração final, manda um abraço aí para a turma do Rio Grande do Sul também, porque este episódio vai para lá, tá, Romilson? Esse episódio vai lá para o Rio Grande do Sul. Eu acho que eu não cheguei a falar para o Luiz, não, mas é porque a gente sempre faz dessa forma mesmo, porque senão a gente fica mais nervoso. Um abraço aí, pessoal do Rio Grande. Muito bom. Forte abraço. Quero voltar lá. O Rondineto tá indo para lá daqui uns dias, né, Rondi? Vou em Gramados aqui uns dias, em É outubro. isso aí. TV Mais, aí você acompanha lá, através da TV Mais, o episódio vai estar. Ótimo, Vai ótimo. ser bacana. Você fala quando você estiver indo, que aí a gente já Já ajeita lá, né? ajeita o episódio. TV pra- Mais. TV Mais. Isso aí. Ótimo, pessoal, tá de parabéns. A gente também agradece, Regi, a oportunidade que você deu pra gente aqui. Tá recebendo a gente, tá ouvindo a nossa história. Que sirva para inspirar outras pessoas também, né? Com certeza. Não desanima não, gente. Sociedade dá certo sim. É isso mesmo. As suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, e igual o Rondinelli falou, que serve, né, para outras pessoas também, que quem, né, que quer começar, eu acho que é sempre bom ouvir. Opinião é sempre bom ouvir, né? A gente às vezes tem que aprender a ouvir mais. Primeiro tem que ouvir para depois agir, né? Né, porque a criança ela é assim, né? Primeiro ela escuta para depois aprender a falar. E eu acho que assim, para todo mundo que quer fazer algo diferente, né, tem que seguir isso na vida também, porque ouvir é muito bom. Verdade. Né? Sim. Pessoal, forte abraço para vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu Amém. espero aí que este episódio realmente sirva, né, para encorajar, né, aqueles que têm o sonho de empreender. E a gente está aqui para isso, justamente para trazer sempre casos de sucesso, né, e aí já em áreas diferentes, mas a gente vai vendo que sempre é possível, né? Que Deus continue nos abençoando e um forte abraço. Obrigado. Viu, gente? Um abraço. Um abraço. Um abraço, Obrigado. pessoal. Obrigado.